Bom dia, Pachequinho. Bom dia. Eu queria te perguntar o seguinte: o fato do Coritiba ter só o Campeonato Brasileiro em disputa e você sempre ter essa semana inteira para trabalhar, isso facilita o seu trabalho e o trabalho dos jogadores? Até o próprio pensamento, eles não precisam desligar a chave de uma competição para outra, eles podem focar só no brasileiro, você tem mais tempo para estudar cada adversário? Porque se a gente for falar de semana cheia, envolve também uma questão do calendário, né? O calendário nosso para essa temporada, até o final do ano, é esse, né? De Campeonato Brasileiro. Você tem a facilidade de ter a semana cheia, poder recuperar os atletas, ajustar, fazer os ajustes na equipe. Então, já que nós temos só essa competição, nós temos que trabalhar bem. Apesar de hoje não ter muito o que fazer pelo tempo, pelo clima, mas o nosso jogo foi na segunda, a terça-feira foi praticamente regenerativo. Então, também não foi uma semana cheia, como a gente fala. Mas é importante ter essa condição de você conseguir ter mais tempo para trabalhar, recuperar os atletas, que eu acho que é o fundamental. Mas os atletas também sentem, às vezes, não ter jogos seguidos. Então, tem hora que essa semana cheia ela é positiva, e tem momentos que se você pegar um jogo que demora um pouquinho mais de uma semana, já fica um pouco maçante, né? Porque você tem que motivá-los no dia a dia do trabalho e focar bem naquilo que você quer como esquema da equipe para o jogo. Você não terá de 3 jogadores titulares, né? Mais uma vez o Rodrigo Ramos, o Iago, eu estou dizendo titulares dentro daquilo que você vem utilizando. O Iago, o Rodrigo Ramos e o Anderson. Corre o risco de ficar também, não sei se você já tem uma posição final do Alan Santos. Ainda não. Ainda não. Mas então já, quer dizer, já estreou sem 2 titulares, agora corre o risco de ficar sem mais 2, né, também. Já tem que começar a trabalhar com isso, com essa questão de que o campeonato é muito longo e você, às vezes, dificilmente terá todo o elenco à disposição? Isso que eu acabei de responder, que tendo a semana cheia, você consegue recuperar os atletas, e mesmo assim você tem os problemas de lesões que naturalmente acontecem no futebol. E a nossa preocupação é essa do elenco, né? Nós precisamos ter um elenco qualificado para não cair o rendimento da equipe, que as peças que entram mantenham o padrão de jogo, a qualidade. São desfalques importantes, mas os que com certeza entrarem, não tenho nenhuma preocupação com relação à forma deles atuarem, da qualidade que eles podem dar para a equipe e o padrão de jogo da nossa equipe, que eu acredito que não deve alterar muito. Porém, são desfalques que nós sentimos e entendemos que é muito importante você ter o elenco completo para que você possa, não só a competitividade nos trabalhos, nos treinos, onde eleva o grau de dificuldade, né, no treinamento, mas principalmente você ter todas à disposição. E dói um pouco a cabeça da gente em montar a equipe titular, mas você ganha com a qualidade. Mas eu acredito que quem for substituir, eu acho que mantém o padrão de jogo, altera muito pouco. Você, no jogo de segunda-feira, logo que o Anderson se machucou, você nem titubeou, já chamou o Thomas. Ele, no caso, seria o substituto do Anderson para esse jogo. E, por exemplo, se o Alan não jogar, você acha que um volante um pouco mais marcador, como o Edinho, ou como o próprio Jonas, que também substituiu o Alan durante o jogo, seria uma opção mais cabível para essa partida? Você já tem mais ou menos uma ideia? Não, na realidade, com relação à alteração do Thomas entrando no lugar do Anderson, era mais ou menos para manter a mesma característica de jeito de jogo, né, do Anderson e o Thomas são muito parecidos.
O Thomas dá uma qualidade também na bola parada. Então, a opção do Thomas foi também com esse aspecto. Mas eu tenho o Thiago Real, que pode fazer a função, já jogou naquela posição e foi titular alguns jogos comigo, então acredito que também é uma opção boa. Não sei, talvez alguma questão de um atleta talvez um pouquinho mais rápido, por saber que o Santos vai nos atacar e essa transição nossa ofensiva, quando recuperar a posse de bola, tem que ser rápida. São 3 opções que eu posso ou iniciar ou mudar durante o jogo. No caso do Alan Santos e do Jonas, o jogo também já vinha numa condição favorável para nós, de resultado. Você usa o Jonas também no aspecto de marcação, porém o Jonas está evoluindo muito a parte técnica dele. Então, assim, não dá para entender só o Jonas marcando. O Jonas ainda tem capacidade, possui muita capacidade de jogo, ele tem as inversões de bola muito boa, a bola longa dele é ótima. Então, o Edinho também jogou vários jogos como titular no Paranaense. Se precisar também eu posso usá-lo. Então, as opções eu tenho. E voltando também a responder a pergunta do Osmar, quando você tem as opções, fica muito mais fácil de você fazer a montagem, independente da forma que você queira atuar. Mas fala pra gente que é bom. A escalação? Eu queria saber a escalação do Santos, se vocês pudessem me passar, vocês vão me ajudar bastante. Então, Pachequinho, já pelo menos já te ajudando então quanto a isso, é bem provável que o Santos não jogue com o time titular. E qual é o time? Não faço ideia. Ele teve um jogo super desgastante, né, na altitude, conseguiu a classificação na Libertadores, até para esse lado que já foi falado aí da vantagem por estar só nessa competição. Você acha que isso vai acontecer mais vezes até no campeonato? E qual que é a diferença de enfrentar não o time principal, digamos assim, do Santos? Olha, eu vou voltar a um ano e pouco atrás, 2 anos aí, mais ou menos. Acho que um pouquinho menos de 2 anos. Nós jogamos contra o Santos aqui, no Couto Pereira. O Santos veio com uma equipe mesclada no Campeonato Brasileiro, porque ele estava decidindo a Copa do Brasil com o Palmeiras. Aquele jogo foi uma dificuldade muito grande, muito grande. O Henrique Almeida fez o gol no passe do Thiago Lopes. Tomamos um sufoco no final do jogo e conseguimos a vitória. Então, assim, não adianta ficar falando aqui, o Santos vai vir mesclado. O Santos vai vir forte. O Santos sempre foi forte na Vila e continuará sendo forte. Agora, ainda não temos, não sabemos e é difícil também para eles definirem uma escalação. Acho, não tenho certeza que provavelmente só deva ter alguma escalação amanhã. E independente de quem venha, o titular ou reserva, ou mesclado, vai ser muito forte. Temos que estar preparados para isso. Pachequinho, você falou sobre as por causa de desfalques, mas a torcida também quer saber, vai ter uma chance para o Alexandro? Já tem alguma previsão? Como é que ele está se adaptando ao grupo agora? Então, o Alexandre chegou, acho que tem aqui uma semana, é isso? Quase 2 semanas. É um atleta que vai ser de extrema importância para nós, né? Qualifica muito mais o nosso elenco. E no jogo passado nós tivemos algumas alterações que são necessárias durante a partida e aí não houve nenhuma possibilidade para a gente poder lançar o Alexandre. Tanto é que o Jetterson e o Thomas entraram, né? Dos 3 que chegaram, estavam à disposição. O Alexandre foi o único que não entrou. Mas cada jogo é uma história, né? Cada momento o Alexandre está se adaptando, como você mesmo falou, ao nosso modelo de jogo, que é diferente, um pouco diferente do Palmeiras. Porém, é um atleta experiente e sabe, com facilidade, se adaptar
a outras funções. O Alexandre não veio para o Curitiba só para jogar na frente, centralizado, como homem de referência, que é a sua característica, mas nós podemos adaptá-lo ele no mínimo em mais uma função, e assim que eu tiver a convicção, entender que é o momento do Alexandro, não tem nenhum problema não. Acho que também, se tiver a possibilidade de jogar Alexandre, Kleber e Henrique, também não vejo problema. Tudo depende de você treinar, adaptar o atleta e ver se esse rendimento vai estar à altura daquilo que você imagina como equipe. Numa situação dessa que ninguém sabe qual que vai ser a escalação do Santos, como é que você faz para estudar seu adversário? Com todas as possibilidades. Muito mais ainda. O Santos já tem um modelo de jogo. Isso, independente da peça que entre, não vai alterar. O que você estuda muito é o lado individual dos atletas, principalmente, onde eles podem ter força, onde eles podem surpreender a nossa equipe e onde a característica de cada um. Então, o modelo de jogo deles não vai alterar, mas você tem que estudar muito as peças, até porque, independente da formação que venha, você tem alguma informação relacionada não só ao coletivo, como ao lado individual. Eu achei que em cada treinador, em cada clube, às vezes tem uma maneira de trabalhar assim, em termos de objetivo, né? Alguns treinadores colocam para os jogadores ali, objetivo a cada 3 jogos, conquistar tantos pontos, enfim. Qual que é teu sistema? O que você conversou com o teu grupo em termos de objetivo de conquistas de pontos dentro do Couto Pereira e fora do Couto Pereira? Porque não é historicamente, aí nos últimos anos, o Curitiba fora de casa, um aproveitamento muito ruim, na verdade, né? E o que você projetou para esse ano? Primeira coisa é jogo a jogo. Não adianta a gente pensar no primeiro turno, pensar nos primeiros 3 jogos e não pensar jogo a jogo. Isso a gente já deixa bem claro. A segunda coisa que eu penso é que as primeiras 10 rodadas elas são de fundamental importância para qualquer equipe no Campeonato Brasileiro. Algumas equipes com uma ou 2 competições, em alguns casos, acho que Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, tem equipes que estão participando. Não lembro se a Liga Sul, Minas, Rio vai ter alguma rodada, enfim. E aí começa a quantidade de jogos para determinadas equipes. Então, a gente começa a analisar que as primeiras 10 rodadas vão ser uma sequência muito grande de jogos para algumas equipes e o desgaste vai ser natural. Por isso ela é importante para nós. Nós temos uma vantagem de tentar impor aí um número muito alto de pontos conquistados nessas 10 primeiras rodadas. São fatores que vão ajudar a gente na sequência da competição. E por último, uma coisa que a gente vem tentando colocar em prática, e já aconteceu alguns jogos no Campeonato Paranaense, de jogar da mesma forma que joga no Couto Pereira, jogar fora. Só que o Campeonato Paranaense é um pouco diferente do brasileiro, principalmente se tratando do nível técnico das equipes. Em alguns jogos nós vamos ter que arriscar. Nós vamos ter que arriscar para buscar isso aí que você falou, de melhorar esse retrospecto nosso fora de casa. Outros jogos nós vamos ter que ser mais ponderados, mais equilibrados, correr menos risco. Então, a ideia, basicamente, passa por isso. Jogo a jogo, que vai ser fundamental, buscar o resultado a cada jogo, focar bem, em cada jogo uma decisão. Segundo aspecto, essas 10 primeiras rodadas vão nos dar um norte muito grande para a sequência da competição. E a terceira coisa é, alguns jogos específicos, nós vamos ter que se expor mais. Acho que num dia como hoje, que tipo de treinamento que você pode fazer aqui no Couto que não comprometa a preparação da equipe para amanhã? E com relação ao Henrique Almeida, ele deve ser o próximo, né? O Henrique e o Campeonato Brasileiro parece que tem uma ligação diferente, né? No 2015 ele te ajudou bastante, ele
chegou no meio do campeonato e terminou com uma média de gols, se eu não me engano, igual ou um pouquinho abaixo do Ricardo Oliveira, que foi o artilheiro do campeonato. E dá para ver que você confia muito nele. O que você tem para falar do Henrique Almeida e da importância dele nesse teu esquema? Bom, treino de hoje, já estava programado uma conversa nossa com os atletas, um trabalho muito rápido no campo, para mais uns ajustes, mais uma correção e melhorar o nosso posicionamento. E alguma coisa específica que não seja muito longa para os atletas que necessitam, e a viagem, né? Basicamente seria isso. Agora, com o clima, ainda vamos ver o real estado do gramado, né? Para ver se está muito pesado, aí a gente muda um pouco a característica do nosso treino. Porém, ontem eu já tive uma boa parte de treinamento voltado para o modelo de jogo, então um pouquinho do trabalho nós ganhamos ontem, né? Caso não dê para trabalhar no campo, fazer alguma movimentação na sala de aquecimento e talvez um ou outro atleta na musculação. Basicamente é isso, não muda muito. Do Henrique, bom, o Henrique ele se identifica muito com o Curitiba, ele é um atacante que tem muita disposição, se empenha muito nos jogos, tem um posicionamento ofensivo muito bom, não é um atleta que fica parado, um atleta que se movimenta, vem buscar o jogo em alguns momentos, trabalha pelos lados. Digamos assim, o Henrique é um atacante de referência versátil em todos os aspectos. Tem mobilidade, tem velocidade, tem força, tem inteligência para jogar, tem uma conclusão. Então, é um atleta que no Curitiba ele se adapta bem, ele fica muito solto para jogar no Curitiba e isso nos ajuda muito mais, não só na escalação, mas no que a gente pensa taticamente para a equipe. Valeu, gente. Bom dia a todos.